Carla, até era esse o tom da minha pergunta, né? Porque se a gente vê a arrecadação de novembro, é menor do que a de outubro, né? Por mais que tenha sido recorde, por mais que tenha aí esse crescimento ao longo de 2024, diante das medidas de arrecadação colocadas ali pelo governo federal. A minha pergunta, né? O meu questionamento para você é justamente sobre essa sustentabilidade da arrecadação ao longo de 2025, principalmente pelo fato de que a gente teve uma mudança no arcabouço fiscal, né? O governo, teoricamente, está conseguindo entregar o déficit dentro do arcabouço em 2024, mas com uma arrecadação muito superior ao que a gente tem visto ao longo dos últimos anos, né? E como que esse cenário pode se traduzir nos efeitos ou nas expectativas até mesmo do mercado ao longo de 2025 com essa trajetória das contas públicas? Olha, eu acho que o governo, até meados desse ano, né, até o terceiro trimestre desse ano, ele fez uma opção mais clara por um equilíbrio das contas públicas com base na arrecadação. Então, esse fomento da atividade, ele veio nesse sentido e gerou todos esses dados positivos. A partir de agora, principalmente com os movimentos que nós vimos que foram gerados no mercado financeiro, que nós vimos uma mudança de postura muito significativa, inclusive por parte do Banco Central, né, que vale lembrar é independente e tem feito um bom papel até aqui, e deve continuar fazendo um bom trabalho daqui em diante, mas todos esses movimentos, principalmente catalisados pelo último trimestre de 2024, eles mudaram um pouco a dinâmica tanto da política fiscal, leia-se gastos do governo, como da própria política monetária. Então, esses vetores que impulsionaram, né, esse resultado positivo das contas públicas, que tem como base a arrecadação, eles vão ser substituídos aos poucos pelos vetores de gastos, né? E é justamente para isso que o mercado está olhando. Hoje, o governo precisa olhar para os gastos e tentar encontrar resultados mais eficazes e positivos, principalmente para o ano de 2025. Vale lembrar que esses vetores que foram impulsionados e que impactaram a economia, né, eles foram gestados até o meados do ano passado, eles têm uma inércia, eles têm uma durabilidade na economia. Então, isso não quer dizer que eles vão deixar de existir ou de impactar os resultados governamentais. Na verdade, eles vão continuar sendo sentidos ao longo do ao longo desse ano, perdão. Mas eu acho que o ponto fundamental aqui é o governo olhar para os seus próprios gastos e entender como aumentar a eficácia desses gastos, a efetividade desses gastos e cortar aqueles gastos que são não tão eficientes assim e que precisam passar por algum nível de ajuste, né? Então, essa mudança de âncora ela é muito importante para o equilíbrio das contas públicas. O governo não pode continuar contando com taxas de crescimento da arrecadação tão substanciais como elas aconteceram em 2024, e esse tende a ser o dilema e a tônica, inclusive, né, dos gastos públicos ao longo de 2025, e é o foco, inclusive, do mercado. Porque, sim, a gente vai ver um arrefecimento, como já aconteceu, né, de outubro para novembro, um arrefecimento nessa arrecadação, isso vai continuar acontecendo ao longo desse ano, né? Então, essa é a nova realidade do governo, ele precisa olhar para ela com bastante calma. Não existem mais vetores de política fiscal, os de política monetária eles já eram bastante limitados, mas esses vetores de impulso da arrecadação, eles não existem mais ou eles estão perdendo muita força. Então, precisa olhar para o outro lado, que são os lados dos gastos, que é onde o mercado se debruça com muito afinco nesse momento.